Olá, mais uma vez estamos aqui com o podcast Juarez da Silva. Viemos levar informação da rotina, do dia a dia dos escritórios, do dia a dia dos colegas, do dia a dia da nossa atuação, mas principalmente informação que faça sentido para a tua vida. É isso que nós estamos. Esse é o nosso propósito, fazer sentido para a sua vida levando informação. Por isso que hoje eu recebo aqui os doutores Getúlio Juvenil Imst da Silva, que atua no Tribunal do Júri, comigo, em vários tribunais do júri. A doutora Bruna Reck da Silva, que também tem atuado no Tribunal do Júri, que tem vivido essa experiência. A doutora Bruna, um pouco mais jovem, Sim. mas já desde o início ganhando gosto pelo Tribunal do Júri. O doutor Getúlio me acompanha há mais tempo já, mas também foi uma construção, na verdade, gostar do Tribunal do Júri, né? Na verdade, é um tema que a gente vai se apaixonando por ele na medida que você sente as dores das pessoas. Aí você vai se apaixonando. Tu enxerga a sociedade postada de um lado, as divulgações da imprensa, enxerga a dor daquela mãe que está ali tendo seu filho já preso muitas vezes, e a liberdade desse filho, muitas vezes ali por 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, está ali em julgamento naquela hora, a dor daquela mãe, a dor daquele pai, daquele irmão. Aí você olha para um lado também, lá da plenária do júri, e vê a mãe que perdeu um filho que é objeto daquele júri, que também é doído. A mãe que está perdendo um filho ali, ela está lá querendo condenação. Né? O pai que perdeu um filho está ali. Então, o advogado tem que ter essa sensibilidade de, olha, estou aqui lidando com emoção, com sentimento, né? Estou lidando com religião, com história, com dor. Então, tem que ter essa postura, de saber entender ambas as partes, mas nós, como papel de defesa, temos que fazer o nosso trabalho. Por isso, gosto de trabalhar com vocês, quero fazer esse registro público, porque vocês são aguerridos mesmo. Vocês vão para o trabalho, estudam, pesquisam. A vírgula do processo ainda tem que saber na ponta da língua. Vou iniciar com a doutora Bruna, preferência sempre das mulheres, né? Obrigada. Que conta um pouco de como tem sido, principalmente, os bastidores do trabalho do Tribunal do Júri. É teatro mesmo? Ou tem que estudar? A opinião da sociedade é importante? Fala um pouco sobre o Tribunal do Júri, naquilo que tu já vivenciou e naquilo que nós estamos almejando para frente do Tribunal do Júri. Sim, primeiramente eu queria agradecer o convite, né? Uma oportunidade muito grande estar aqui conversando com o senhor, principalmente sobre o Tribunal do Júri, né? E assim, claro que existe toda essa carga emocional, né, do tribunal, mas ele não é. Muitas pessoas que, principalmente que não teve a oportunidade de acompanhar um julgamento do Tribunal do Júri, pensa que é aquele show, né? Mostram nos filmes, nas novelas, do nada entra uma testemunha falando da plateia e muda todo o resultado final, e não funciona assim, né? Claro, existe a lei, existe a estratégia e existe também toda uma preparação por trás. Por exemplo, as testemunhas, elas são nomeadas dias antes da data oficial do júri, então é muito diferente, não é show, é responsabilidade. Aquilo que se fala na televisão, nos filminhos, não tem nada a ver com a nossa realidade, muitas vezes. Não tem nada a ver, e isso acaba também desmistificando, né, a percepção das pessoas quanto ao tribunal. Não é esse show, né? Existe toda uma prática, um entendimento, um estudo para que não aconteça isso, para que não seja um show, para que os jurados consigam perceber a tese defensiva e o porquê de estar acontecendo aquele julgamento. Eu até acho que esse é um ponto bom para a gente começar, né? Muita gente só vê o advogado no plenário ali falando, né? Mas não entende muito como é que é tudo antes, o bastidor, o que aconteceu antes de chegar até o tribunal do júri, análise do processo, análise das contradições, né? Até os jurados ali, como é selecionado. Claro que a gente está aqui como... o doutor Jorge está como entrevistador na mesa aqui no podcast, mas como especialista no tribunal do júri, acho que ele gostaria seria bom explicar um pouquinho mais também como é que funciona, né? Eu acho que jogar um pouquinho para ti. Claro. Eu acho que, assim, ó, as minúcias do Tribunal do Júri, ela é que define muitas vezes. E eu sempre digo que você tem que atentar para o detalhe. Por exemplo, tu falavas
dos 25 jurados que são convocados para a sessão do tribunal, sessão plenária do tribunal do júri, né? E aí que saem sorteados os 7 jurados, né? Uhum. É importante que o advogado que trabalha com o tribunal do júri, ele tem que saber quem são aquelas pessoas que foram sorteadas. Aqueles 25, tu tem que saber quem são. Porque tem que saber o que pensam. Chamaram a dona Maria da Silva. O que ela faz? Ela é professora. Ok. Qual é o pensamento da dona Maria da Silva sobre um homicídio? Com essa gama de violência que nós assistimos nas televisões, nas redes sociais, todo dia. Ela tem um pensamento, ela rejeita o homicídio. Ela sofre com medo, insegurança. Então, qual é a palavra assertiva do advogado de defesa para conversar com ela? É aos gritos, como a gente vê muitas vezes em algum tribunal de júri, onde muito Teatral. me ajude com essa Como é palavra? que é? Teatralidade ou É, teatral? teatral, né? E é isso, não. Tu tem que falar para cada um daqueles jurados. Você tem que falar para o coração daquele jurado. Tu tem que falar para a cabeça, para a mente daquele jurado. E muitas vezes você tem que falar para o juiz. Não, o juiz não, o juiz não. O juiz não decide nada ali. Ele conduz a sessão do tribunal. Tu tem que falar para Mariazinha, pro João, pro Pedrinho, pro Antoninho, pro Mário, pro Pedro, que está sentado na tua frente. E saber o que vai no coração. Se é um cara, saber também colocar essas pessoas. Ele mora em São Paulo, ele tem uma visão do mundo. Ele mora no interior de Alegria, da minha terra lá, do Rio Grande do Sul, na região noroeste do Rio Grande do Sul, próxima à fronteira com a Argentina, ele tem um outro entendimento. Quer dizer, então isso esse é aí. o cuidado, tem que ter a defesa, né? Não basta até tu ter a razão no papel, tem que saber transmitir para o jurado essa razão, né? Pode estar, que nem uma tese defensiva, ela pode estar no processo ali posta, né? No papel, mas se tu não conseguir transmitir para o jurado essa tese, essa razão, dela se perde, né? Exatamente. Eu gostaria de voltar, então, um pouquinho no ponto ali. É muito importante a gente esclarecer, doutor Juarez. Até mesmo semana passada eu estava atendendo um cliente. Tem gente que acha que qualquer processo criminal vai para o júri. E não é assim, né? O juiz técnico não vai julgar o processo de júri. São desses 25 que o doutor mencionou, sobram 7 pessoas, né? E o advogado, ele tem que falar para essas 7 pessoas. Não adianta, claro que ele tem que utilizar a linguagem técnica, mas não adianta ir lá e ficar enchendo de juridiquês, firula técnica, ler o Código Penal. Isso não vai mudar a decisão da pessoa simples, né? Perfeito. Não, acho que a tua percepção é ideal, porque nós estamos. Por que é um tribunal conhecido Tribunal do Júri, que é um tribunal popular? Que a decisão tomada seja pelos do povo. Foi a gênese do Tribunal do Júri é isso, que as pessoas possam ser julgadas não por um juiz técnico, frio, que analisa o Código Penal e aplica a lei. Não, é julgado pelos do povo, por seus pares. Essa é a gênese do Tribunal do Júri. Então, diante disso, você tem que falar para esses. E aí que tu diz quais os crimes. Aí nós voltamos de novo para os filmes, e nós sofremos uma grande influência dos filmes americanos, onde no tribunal americano se discute, parecido com o tribunal do júri, as questões cíveis. Né? Isso. E no nosso direito brasileiro, não, só discutimos os crimes contra a vida. Homicídio, infanticídio, feminicídio, as lesões, as tentativas, não lesões, as tentativas de homicídio, uma lesão que não matou, mas foi uma tentativa de homicídio. Tinha objetivo final de... Entende? No latim, né, nós não queremos pecar por juridiquês, se chama animus necandi, o ânimo de matar. Entende? Então, são esse tipo de crimes que são abarcados pelo julgamento do tribunal do júri. Então, é essa questão que a população, que nós temos que trazer bem próxima à população. São esses crimes.
Mas o que é importante ainda, que eu gostaria de saber, assim, da percepção de vocês, e o réu, como o réu geralmente senta do nosso lado lá. Como que vocês sentem o réu? Começando por ti. Eu particularmente gosto muito de trabalhar com o réu o momento do tribunal do júri, né? Lá, vale lembrar que o jurado é ser humano, então ele está sempre observando as reações, principalmente durante o depoimento das testemunhas, né? Então vou conversar, se tá no presídio, às vezes está preso, né? A gente vai, conversa antes, vai preparando ele, porque o tribunal do júri é a finalização de todo o sofrimento que ele passou respondendo por esse processo. Então, ele precisa ter uma carga emocional, claro, ali durante, e vai ter, inegavelmente vai ter, durante o julgamento, mas ele precisa estar preparado para esse momento. Porque as pessoas lá do outro lado, os 7 jurados, estão sentados olhando para o juiz, olhando para os advogados e cuidando quais são as atitudes dele. Se ele olha com desprezo, se ele é debochado, se ele é isso, tudo isso. O jurado que está sentado lá, mas não, mas esse cara tem que ser condenado mesmo. Olha o jeito que ele olha para nós, ou querendo intimidar nós, olhando de forma intimidatória. Muito sério, muito. Ou entra sorrindo demais, ou muito. Não tô nem aí. Tudo isso. Isso faz parte da formação do convencimento do jurado, né? Porque não importa muito que. Claro que faz diferença, mas seja qual for o jeito que o advogado o advogado de defesa for fazer sustentação ali, né? Os jurados, muitas vezes, o olhar do jurado pro advogado muda também, dependendo da postura que tá o réu, né? Porque eles vão olhar, esse advogado, eles podem vir na cabeça dos jurados, né? Esse advogado não me engana com esse discurso ali, tá falando bonito, mas não me engana. Se o jurado já vem com esse olhar ali, pode prejudicar, não importa muito a tese que ele coloca, né? Esse olhar, ele vai prejudicar na tese defensiva. Sim, nós atuamos num processo que deu para ver nitidamente isso acontecer aos nossos olhos, né? Era um processo que, se eu não me engano, tinha 4 ou 3 acusados, né? O doutor Juarez vai se lembrar qual é o caso que eu tô falando. E não era o nosso cliente, tinha um outro acusado, ele efetivamente não tinha cometido crime nenhum, mas durante o depoimento ele tinha tanta certeza que ele era inocente que ele chegou a ser sarcástico. Ele foi com muita confiança. Por isso que temos que tomar também bastante cuidado na opção o cliente vai ficar em silêncio ou vai falar na frente dos jurados. Por isso, conhecer o nosso cliente é muito importante, né? Perfeito. Boa observação. Mas o nosso foi... O nosso foi absolvido. Mas eu me lembro que eu fiquei assim... porque eu costumo analisar o processo como um todo. E eu fiquei com aquela dor, assim... Porque aquele cara não era culpado. E ele foi condenado por causa da reação que ele teve durante o depoimento. E não por culpa do colega advogado. Porque o colega, eu via, entende? Até aconselhou. Olha, tu te mantenha isso, faça isso... Não, e ele estava muito não, eu não fiz nada, eu vi aquilo como perigo também, né? Sim. E nós somos bem assim, eu acho muito assim, determinada situação, se ele está numa carga muito nervosa, eu não vou colocar ele falar. Sim, né? Tem tudo isso. Está muito nervoso, o nervosismo dele vai, porque ele não é obrigado a falar no tribunal do júri. Então, para que eu vou trazer uma pessoa que está nervosa, que está insegura, transmitir toda essa insegurança falando na frente do juiz, falando na frente do promotor, e o promotor vai a promotoria, que é o papel deles, né? A acusação vai buscar espezinhar ele, né? E querendo ou não, a carga emocional no tribunal do júri é muito pesada para o réu, né? Todo mundo tá com um olhar ali, sentimento, muitas vezes houve um homicídio ali, então a população ela vai querer justiça, e a justiça... E não tá errada a população. E não tá errada a população, então, e ele tá ali com o culpado, todo mundo com os olhares nele, né? Então às vezes permanecer em silêncio não é, entende, que o pessoal muitas vezes julga que, permaneceu em silêncio, não é culpado, não quer falar nada, vai achar que qualquer coisa que vai falar vai incriminar ele, entende? Vai admitir culpa. Mas às vezes é uma estratégia em razão dessa carga, dessa pressão social. Carga emocional. Só quem tá sentado ali consegue perceber, né? Por isso que eu digo, desculpa, acho que eu quase te interrompi, mas assim, por isso que eu digo que o tribunal do júri tem que ser feito, cada pessoa é uma pessoa. É um trabalho artesanal. Você não pode... tribunal do júri é assim, faço para todos a mesma... Não.
Pro João é de um jeito, pro Pedro é de um jeito, pra Maria é de um jeito. Você tem que ver como cada pessoa é. Se ela tá numa carga emocional doído, porque olha, ele está sendo acusado de um homicídio qualificado. Ele está pensando ali em 12, em 10, 12, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 30 anos. Ele está pensando onde que ele vai estar daqui a 20 anos, fechado dentro de 4 paredes, dentro de um presídio. Então, isso dói para a pessoa, isso reflete na hora de você se posicionar. Tá sendo... Tu tá falando ali com o promotor, com a promotoria que vai te espizinhar. Papel da promotoria, nada diferente, né? E aí ele vai se entregar lá para quê? Agora, se é uma pessoa que conseguiu se superar emocionalmente, está bem emocionalmente, porque tem tudo antes do júri, ficou 3 anos preso, muitas vezes está com dificuldade no relacionamento com a esposa, não enxerga o filho já há 3 anos, enxerga sentado na cadeira do réu, o filhinho lá assistindo ele, o filhinho chorando. Qual é a carga desse cara? Como é que tu quer que esse cara fale bem na frente do juiz, na frente do promotor, na frente do jurado? Eu na maioria dos casos, eu não aposto em deixar ele falar no tribunal do júri. A carga emocional dele não vai, ele pode ser condenado pelas palavras dele. Claro que não pode se levar em conta, mas o júri não tem nada de regra, não. Ele vai olhar aqui, se ele influenciar a mala ali, tchau, foi condenado, né? Sim. Outra coisa que eu vejo muito que vocês fazem é estudar os depoimentos de quem está acusando. Eu vejo, esse é um trabalho que eu vejo vocês fazendo muito no escritório e me assessoram muitas vezes nisso. Ó, fulano falou isso. Primeiro depoimento na polícia, segundo depoimento na polícia, primeiro depoimento na justiça, depois agora vai ter o depoimento no tribunal do júri. Eu vejo que vocês estudam isso com muito afinco. Qual é o papel do estudo da fala das pessoas na polícia, tanto da testemunha de defesa quanto da testemunha da acusação? Eu vejo que é muito importante, né? O senhor até está fazendo um trabalho, né, da investigação defensiva, mas é muito importante esse trabalho anterior, que é desde visitar o local dos fatos quando for possível, claro. Isso é às fundamental. Vezes, muitos anos depois, nem existe mais esse local, né? Mas é muito importante que o advogado consiga visitar fotos, registros foi por essa porta que o acusado entrou, foi por aquela que ele saiu, foto disso, porque lá, principalmente o que eu costumo fazer muito, né, nos tribunais que eu auxilio o Dr. Juarez, é trazer no telão uma foto da porta, o jeito que era a saída, e mostrar para as pessoas, não, ele não teria como ter saído por aqui, então não foi ele, por isso, isso, demonstrando que a historinha lá contada na denúncia pela acusação, ela acaba se perdendo dentre essas provas. Porque tu comparar, uma coisa é tu ir lá e falar para os jurados, não, ele entrou por aqui e saiu por aqui, e eles não conseguem enxergar isso. Outra coisa é tu trazer as fotos, reconstituir o caminho por onde deve ter passado a pessoa que praticou o crime ou não. E isso aí ajuda muito se bater com o depoimento das testemunhas. Então, em muitos casos, a gente vê que um policial falou isso, mas peraí, como que ele falou que ouviu ou que tal testemunha foi e contou para ele que o acusado atirou de tal lugar, se naquele momento, no horário do crime, aquele lugar estava tapado de carro ou não tinha iluminação suficiente, né? Essa é a importância de fazer o acompanhamento anterior ao dia do tribunal do júri. E esse tem o nosso desafio que está no auxílio sempre ali do Dr. Juarez, está no plenário lá. Muitas vezes tem algumas coisas no plenário ali que o advogado que está ali falando, sustentando, ele tem que seguir, né? Ele tem que apresentar tese, tem algumas obrigações jurídicas que tem que seguir. Então, às vezes, ele não está com cabeça, e como ele é humano, não tem como guardar todos os depoimentos da testemunha lá de trás, o que foi feito na delegacia, o que foi falado no fórum perante o juiz. Então, aqui que está muitas vezes o nosso papel ali auxiliando, que a gente tem aqui do lado, a gente pode levantar, a testemunha está falando, o advogado, o Dr. Juarez ali está
tá questionando a testemunha e quando vê ela, opa, vem alguma contradição que lá não foi E aí feita. vocês levantam contra isso. Tem sido muito Assim a gente legal. levanta. Isso Esse me é... ajuda, isso me define lá. Então, Olha, olha, ele disse na polícia e está dizendo isso agora. é aí, porque a gente não tem como lembrar, às vezes até o doutor Jorge pode lembrar na hora, mas não era bem isso que eu tinha. A gente vem aqui e confirma, ó, não, realmente, tá aqui escrito, ó, isso aqui, a gente Aí eu vou a gente lá faz e, esse ó, trabalho na folha tal, no lugar tal, Isso. tu disse isso. Aí É. vocês me levantam a folha lá, tá aqui a folha. Tu disse no documento tal, no documento tal, lá no vídeo tal, lá tu disse isso. E agora tu tá dizendo diferente. Como é que é isso? Tal. Isso é importante, porque os depoimentos, eles são, muitas vezes, a gente vê na prática, são diferentes. No inquérito é um, depois é outro, e eles têm as... E as pessoas mudam, né? Passa o tempo. E a gente tem que trazer isso e mostrar para os jurados. Então, esse às vezes que é o nosso trabalho de que está auxiliando por fora, é trazer. Vamos lá, vamos buscar o vídeo, então, né? Porque às vezes só alegar, não, ó. Mas na delegacia foi dito isso, foi dito isso. Daí, se tu vai perguntar para testemunha, ele vai falar, não disse isso. Assim. Então, a gente tem que pegar e trazer, até para mostrar, se for possível, às vezes no vídeo lá para os jurados, que não é, olha, está se contradizendo mesmo. Perfeito. Entende? Então, essa às vezes é a importância e às vezes... O advogado que fica sem auxílio é difícil de trazer isso, entende? Porque é muito rápido. Agora é meia hora aqui, depois vai ser o promotor, então tu tem pouco tempo para buscar esse processo. Muitas vezes é um processo com várias testemunhas, tem vários vídeos e aquela burocracia para baixar, então tem esse é um pouquinho das nossas correrias ali nos bastidores que fica no auxílio, né? Eu tenho para mim que tribunal do júri sem assessoria ali junto, hoje, para apresentar um trabalho de excelência, de alta performance, precisa ter assessoria junto. Mas uma assessoria como vocês fazem, aquela uma que sabe da vírgula do processo. Mas tu citasse, doutora Brundello, da importância de ir no local, né? E eu tive duas situações assim que são até importantes trazer. Era uma situação onde a acusação dizia que o meu cliente tinha se escondido atrás de uma árvore de timbó, né? E de lá ela teria alvejado a pessoa. E eu fui lá, era no interior do interior, fui lá ver, e não era um timbó, era um limoeiro. Só que bem naquela época, nos meses ali, era o mês que teria acontecido, o fato seria o mês de junho, maio, junho, o limoeiro está carregado de limões cor de laranja, que eu tiro uma foto e vê de longe. E não tinha outra árvore ali. O que eu fiz? Só tirei a foto daquilo lá e guardei para o júri, vou levar. Deixei a acusação apresentar tudo, né? E depois não existe timbó lá. Isso aqui é um limoeiro. Poderia ter sido. Não. Poderia ter sido um timbó, não tem. Tem testemunhas que sabem que não existe outra árvore lá, só tem esse limoeiro. Aqueles pés de limão que ficam na beira da estrada do interior, né? E fica ali olhando. E nessa época o limoeiro tá com fruta, as laranjinhas. E a foto de vocês é uma foto verde. Eles tentaram dizer, não, é o mesmo limoeiro, não. Timbó não dá fruta laranja. Então, ali o jurado já sentiu fraqueza na acusação. Não é que aquilo foi decisivo, mas começou a criar, mas esse aqui está muito incerto, essa história. E aí tinha outras contradições, que a gente aproveita no tribunal do júri, para mostrar aquelas contradições. A outra, vocês estiveram junto comigo em Santo Augusto também, onde é que a acusação dizia que o réu tinha 1,60 m, 1 metro e pouquinho. O que nós vimos? Nós vimos que o cara tinha quase 2 metros, vamos buscar uma trena. Aí, daqui a pouquinho, eu botei um cara de pé e medimos ele na frente dos jurados. Olha aqui, ó. 1,88 m, 89, quase 90. É impossível ser o acusado que está aqui. É impossível. Todas as testemunhas da acusação disseram que ele era mais baixo. Era 1,65 m, 1 metro isso, 1 metro aquilo. Então, tu não vai se enganar. Um homem alto, um homem mais baixo, tu consegue, por mais que seja meio escuro, meio lusco-fusco, você vai conseguir. Então, e daí, trazendo essa contradição de uma testemunha, tem as testemunhas que são chaves, né, no júri ali, que trazendo essa contradição já muda totalmente o resultado, pode mudar totalmente o rumo, né, todo o rumo. Do olhar do jurado, né. E aí, no insistir, no ouvir a testemunha, eu pedi, a senhora tem certeza que ele tinha 1,65 m, a testemunha de acusação? Chegou a vez de eu pedir para ela, a senhora tem certeza que era 1,60 m? Sim, eu tenho certeza absoluta, era 1,65 m. Porque a pessoa se agarra no próprio depoimento e não quer mais... se a senhora tem certeza, não. Só quero saber se a senhora tem certeza. Para depois eu mostrar que o cara tinha quase 1,90 m, né? Sim. É interessante
a gente pensar isso e trazer isso para as pessoas que não tiveram oportunidade nunca de acompanhar um tribunal do júri, porque tem também uma diferençazinha assim. Para a pessoa aceitar ir lá e prestar o depoimento, ela tem um fundinho de interesse na condenação daquele acusado, por algum Ou motivo. com testemunha da acusação. Testemunha da acusação. E geralmente, quando ela vê ali que não tá muito favorável para a condenação, ela dá uma modificação, tipo, fala uma coisinha ali, e quanto mais tu perguntar, porque ela não sabe qual é o teu interesse. Sim. Nesse mesmo processo, que tinha essa diferença de altura, não sei se o doutor vai recordar, tinha também uma diferença que alguns diziam que estava de moletom preto e outros diziam que estava de moletom branco. Sim. E daí, e são cores bem antagônicas, né? E quanto mais nós perguntávamos, mais apertava, mais parece que eles queriam confirmar, porque eles pensavam, não, se eu falar que tava de preto, daí vai fechar com a tese da acusação. Então, é realmente muito importante, e também essa parte que eu e o Getúlio fizemos de ficar ali, enquanto o senhor fica explanando ali toda a tese da defesa, nós ficamos acompanhando cada fala. Às vezes, é possível modificar todo o entendimento do jurado. Não, mas espera aí. Ou quando mesmo a fala da acusação vai lá e diz, e tal testemunha falou isso, será? Não, doutor, eu tenho o vídeo no minuto tal aqui, não falou isso, né? E nós mostramos o vídeo. Justamente. A gente teve o caso também do... Porque não é por maldade não é por maldade do Ministério Público. Não. É que ele tá ali também, ele acha que a testemunha falou. Daí ele diz, não, a testemunha disse isso. Aí vocês me ajudam. Não, tá aqui, ó, é no minuto tal do depoimento. Ele não falou isso, não. E é isso aí, o Getúlio. Não, só ia trazer sobre isso. A gente teve um caso prático até do policial que relatou que a testemunha disse aquilo e depois a testemunha estava no plenário lá ouvindo e falou que não, né? Então também tem esses casos que pode acontecer. Esse foi outro fato, né? O policial chegou e disse, não, a testemunha, ela chegou lá e me disse que fulano de tal tinha cometido, que ele admitiu para ela. Aí eu vi que essa pessoa referida pelo policial estava no plenário, eu perguntei para ela, tu falou isso mesmo? Ela disse, não, eu não falei isso pro policial. Né? Sim. Então, então o júri é tudo isso, né? Ele cria um clima ao redor daquilo, e você, o advogado, vocês, nós, não que a gente tem, a emoção faz parte. A gente se emociona também, né? Porque estamos lidando com a vida, com sofrimento, com dor das pessoas, dor da mãe, do pai que perdeu no homicídio um filho, dor da mãe e do pai que estão um filho preso, dor da esposa que tem o seu esposo aprisionado, dor dos gurizinhos, dos menininhos que estão lá com o pai aprisionado na cadeia, né? Ele é bem emocional, né? Lida com vida, morte, lida com liberdade das pessoas, separação, né, entre as pessoas que se amam, e eu digo isso que nem... a gente tava falando que não é aquele teatro júri, né? Não é igual a televisão, mas às vezes até pode vir a ser, só que eu digo isso aqui... O advogado, às vezes, por exemplo, o advogado que tá teatralizando demais, agora então, usando a frase que eu queria ter dito. Ele tá, às vezes o pessoal enxerga como ele tá compensando algo que é uma falta de prova, alguma coisa assim. Então, pode ter, realmente, a emoção pode vir a surgir, pode vir o grito, pode vir de desespero, tanto do advogado ou de uma testemunha, mas ela tem que nascer, ele nasce do júri, porque o júri realmente ele tem bastante emoção. Ali pode realmente nascer uma situação, então, de filme, assim, que parece que mas ele tem que vir a emoção. Ali já pronta. Ela tem pronta, ela vai nascer dali, não é alguma coisa que é ensaiada, né? Que nem às vezes o jurado percebe o teu teatrinho ali. As pessoas são muito... O mundo foi muito rápido de informação, tudo. A pessoa sabe quem está teatralizando demais. A pessoa consegue perceber, né? Então, isso que é muito importante. Queria também aproveitar o gancho. Eu estou escrevendo um livro já há 5, 6 anos, preparando ele. Ele se chama Investigação Defensiva. A estratégia, né? A forma de você fazer uma advocacia proativa, não uma advocacia reativa. O que é reativa? Você espera a acusação, te acusaram de tal, daí você reage. Eu tenho me adiantado um pouco dizendo que no campo criminal, especialmente, nos outros também, mas especialmente campo criminal, tribunal do júri, você tem que ter uma advocacia ativa. Tu não espera reagir pela acusação. Foi acusado, foi para a delegacia, já começa a fazer as tuas provas. Mas está andando o processo na delegacia, ok, está andando o inquérito,
a preciosidade técnica lá é inquérito, não é processo ainda. Você começa a fazer a tua investigação defensiva. Como? Tem um provimento da Ordem dos Advogados, né, que você já pode seguir ele e coletar as tuas provas. Não é só a polícia e o Ministério Público então coleta daí as provas. Não é só, porque o Ministério Público pode fazer inquérito, pode fazer investigação, a polícia faz investigação, o advogado não, o advogado pode sim, claro, nós não temos aquelas prerrogativas, né, de obrigar a pessoa a vir falar com nós, já o Ministério Público e a polícia intima, tem que ir lá, né? Mas nós tem muito como trabalhar, está surgindo isso muito forte, então esse livro vem para isso. E é justamente, o livro ele não vem inventar nada, vem fazer aquilo que nós já vemos fazendo. É isso que eu tenho descrito, né, nesse livro, que tá na editora, quase finalizando, e até o final do ano vai estar na Amazon, em várias editoras aí do Brasil. Que é o que vocês têm trabalhado junto comigo. É fazer uma investigação, não esperar o andamento do processo. Hoje, o processo, você tem que fazer ele andar. Não esperar o juízo fazer o saneamento, o impulso do processo. O advogado é que tem que fazer. A nova advocacia não compreende mais um sujeito sentado esperando acontecer as coisas no processo. Não. Você tem que trabalhar junto. Tem uma acusação de um crime de, vamos dizer assim, um crime de ordem de liberdade sexual. Cria a perícia com psicólogo também. Tem um psicólogo que vai ser nomeado pelo juiz, mas tem o teu, né? Tem uma perícia de acidente de trânsito que vai para o tribunal do júri, não vai para o tribunal do júri, mas pode ter alguma situação que se houvesse a intenção de matar, ele iria para um tribunal do júri. O cara atropelou por expressa vontade, que ele não seria... Vai para o tribunal do júri. Cria o laudo técnico com engenheiro mecânico, com engenheiro criado em perícia, que saiba, que entenda de perícia para aquele caso. Nós buscar assessoria médica, assessoria com engenheiro, assessoria com psicólogo, tudo isso compreende também nesse livro a investigação defensiva e vem também para auxiliar no tribunal do júri. Muitas vezes vão precisar de um engenheiro, o salão media tanto, estão dizendo que ele caminhou 150 metros, vê em diagonal quantos metros dá, vê essa estrutura, ele poderia sair, essa janela foi construída antes, faz uma análise do prédio, essa janela foi fechada, por isso que agora, no que está sendo apresentado aqui, depois da polícia fez a investigação, o prédio modificou. Então tem várias assessorias que eu acho que são importantes. Vai trazer isso mais sobre a prática também no livro, bastante, né? Muito sobre a prática, porque eu acho que nós temos que fugir, tanto agora nas informações que nós viemos trazer para o público, nós temos que falar de coisas práticas, não linguajar jurídico, falar como é a vida, o cara está ali sofrendo, falar do jeito que as coisas acontecem. Por isso que eu gostei do tema que vocês sugeriram, depois vocês sugeriram, advocacia criminal sem filtros, os bastidores do tribunal do júri. Porque só enxergar ali o júri é uma coisa, agora os bastidores é isso que constrói o júri, né? Isso que constrói. Não sai nada da fala do advogado ali que não tenha sido muito estudado antes, né? Então, assim, qual é a avaliação assim que vocês têm assim da trabalhar no tribunal do júri? Mas uma coisa mais pessoal, assim, como isso impacta a vida de vocês? Eu posso falar, assim, a minha experiência pessoal, porque eu fui uma pessoa que eu resisti, o Dr. Juarez deve saber, por muito tempo de aproveitar e de efetivamente seguir essa minha veia criminal, muito por medo desse julgamento social, porque o advogado sofre muito julgamento social, tanto na atuação do tribunal do júri, quanto nos demais processos criminais, mas o que as pessoas precisam entender e saber é que nós não estamos ali passando a mão na cabeça de ninguém, nós não estamos ali para bater palma para o erro do cidadão, mas para fazer ele ter um processo digno. Defender a dignidade humana é o principal trabalho do advogado criminalista, né? Então, assim, quando um acusado senta do meu lado ali no banco dos réus, eu não estou preocupada com o passado dele, né? Eu estou preocupada em honrar o futuro dele, né? Isso é o que eu tenho, assim, que eu guardo no meu coração e durmo em paz no travesseiro. Que a gente não tá ali, né, falam que o advogado defende o crime, não estamos defendendo o crime, né, muitas vezes a gente chega ali, que nem no júri do homicídio, a gente não tá ali para, às vezes,
a pessoa é culpada, às vezes a gente chega com a informação, a gente sabe que é culpado, né? Mas a gente não tá ali para absolver o culpado, a gente tá ali, às vezes, muitas vezes, até para diminuir, botar a pena mais justa, né? Porque muitas vezes vem na acusação, vem uma pena mais pesada, né? Como se ele, com qualificatórios, às vezes é mais técnico o termo, mas vem uma pena maior, então a gente vai ir atrás de uma penalidade mais justa. A gente tá ali para defender a justiça ali Perfeito. pro réu, né? Então, mas ali do pessoal, o júri, eu gosto muito particularmente de participar, né? É um, é um lugar um ambiente que me sinto bem, eu gosto de acolher, conversar. Claro, eu sei que é uma situação às vezes difícil pro réu, eu gosto de estar ali, ser aquela companhia, eu sei que tem a família, a emoção, mas eu pessoalmente eu gosto muito do clima, do pensar o júri, sair uma contradição ali, de a gente esclarecer aquela contradição e de buscar a verdade no júri, porque os jurados enxerguem. Eu acho esse desafio que ele traz de buscar as contradições, de explicar bem as provas, entende? Muitas vezes a gente traz a verdade ali, porque quando chega o júri começa, a visão de todo mundo é uma, né, sobre o caso. Então a gente vem, às vezes, até nas nossas tem algumas dúvidas, algumas incertezas, e depois, quando chega as testemunhas, vão esclarecendo. É legal a gente clarear essa história, né? Trazer. Desculpa te interromper, mas eu trago essa visão também, assim, eu acho que é o momento do Tribunal do Júri é o exercício pleno, a realização do que nos leva a escolher a advocacia como profissão. Porque dentro de um processo normal, tu fala com o juiz, claro, tem a audiência ali, mas tu fala escrevendo, tu não exercita ali aquela oratória, a fala, não vem aos olhos os depoimentos. No Tribunal do Júri é o momento de explanação, tanto das testemunhas quanto das teses defensivas e das teses de acusação. Então, ali eu, pelo menos enquanto advogada, me sinto muito realizada vendo acontecer o processo na minha frente. E é o momento de botar um ponto final também, né? Às vezes de uma história, às vezes de uma família que quer justiça também, realmente, da pessoa, porque ali, por mais que não termine o processo ali, é bom a gente explicar, conversar, falar sobre isso também, mas para muitas famílias ali é o ponto final. Ali ele foi exposto o acontecido com o meu filho, que foi assassinado, entende? E agora está sendo julgado, todo mundo está olhando, todo mundo está conversando, tá falando sobre isso, porque demora, ou até para o inocente, né? A pessoa que está ali, está presa, muitas vezes, sem ter cometido o crime, e não vai ter esse júri nunca, porque às vezes demora 10 anos, às vezes demora 5, 3 anos, mas não é de uma hora para outra que começa o júri, entende? É mais no final do processo que acontece o júri, então, depois de passar por várias fases, né? Perfeito. Então eu acho que é um momento de ponto final de que todo mundo esperado por todo mundo, né? Ou Que está envolvido naquele caso. Que tenha um ponto final, não fica indefinidamente. Né? A resolução, a finalização do sofrimento de duas famílias, né? Só uma observação que vejo muito pertinente é que, bem na fala de vocês, o advogado criminalista não defende o crime. Matar alguém, nós não defendemos. Que deva matar alguém. O que a gente defende é que a pessoa que foi acusada de matar alguém tenha um julgamento justo. Seja inocentado se for inocente, seja absolvido. Se foi um crime simples, se foi qualificado no sentido que se foi simples, é os 6 anos, é os 6 anos. Agora não pode ser condenado por 15 anos. Aí nós temos que defender. Porque, em tese, na maioria dos casos, a acusação coloca tudo. Não, esse tem que vai para 15. O motivo foi fútil, já qualifica, já sobe a pena. Fútil, inopino, a traição. Pelo menos a gente vai ali e comprova que o motivo não foi fútil. Não foi entende? fútil. Então, é assim que funciona mais para os leigos. Né? A acusação tem todas as provas, né? A acusação tem os meios técnicos de intimar testemunha, como o senhor relembrou antes. A acusação tem a força popular, porque a maioria das pessoas já logo aponta o dedo e condena. Então, o nosso papel ali não é fazer isso. Não é condenar. Nossa, foi eu acho que o grande dilema que tu sofreu é que via a sociedade, não, mas esse é culpado. Daí, muitas vezes, tu embarcava na sociedade, eu dizia, doutora Bruna, não, o nosso papel não é se juntar à sociedade, o nosso papel é ficar do lado da defesa justa. É do lado dele? Não, do lado dele para fazer uma defesa justa. Eu não estou escrevendo embaixo de qualquer ato mal ou criminal que ele venha cometer. Não. Que tenha uma defesa justa. Eu não assino embaixo das atitudes que eu também não compactuo. Né? É importante comentar também sobre a importância também desses casos nossos de absolvição. A gente teve bastante casos de absolvição, os últimos, né?
E o reflexo, às vezes, de uma pessoa que está sendo presa injustamente não é simplesmente estragar a vida daquela pessoa. Claro que é bem revoltante tu estar preso por um crime que tu não cometeu, mas também o reflexo que a gente traz, às vezes, no tribunal do júri, para os jurados entender, é que tem um culpado solto, né? Porque se alguém foi assassinado, Ah, bom, não adianta tu ponto. buscar justiça e condenar Condena o cara que aquele não cara é o ali. culpado. Ah, mas ele já é traficante, já tem outros crimes, todo mundo conhece que ele rouba aqui na comunidade. região. Não, mas não vai condenar vai só deixar Não, um solto, que porque ele vai pague- morrer o processo criminal que ali. ele pague pelos roubos, que ele pague por ser bocudo, porque ele ter tratado alguém, por Uhum. ter ameaçado. Pague, tudo, não tem problema nenhum. Agora, se ele não cometeu o homicídio, não precisa ele pagar por isso, né? Eu acho que é isso que tu quis dizer. É isso que eu né? quis dizer. Ele paga Sim. pelos crimes que ele realmente cometeu, mas e o reflexo na sociedade, porque tu vai ter um assassino solto, um homicida o que cometeu solto. o homicídio vai estar solto. Vai estar solto na sociedade, pode É isso cometer que de eu tenho novo. utilizado muito, né? Vocês condenando essa pessoa inocente aqui, vocês estão deixando o verdadeiro culpado solto. Isso. Né? Reflitam sobre isso. Eu Então- tenho dito muitas vezes isso no júri, né? Uhum. Mas ainda assim, ó, nós estamos aqui com mais de 40 minutos de podcast Uhum. e dizer assim que foi muito gratificante falar para vocês, mas deixando ainda a consideração ainda daqui a pouquinho a provocação. O processo criminal é assim: primeiro começa o processo criminal, começa toda a investigação e empilhar prova e documento. Todo inquérito, a maioria dos advogados não trabalham na fase em que tem que trabalhar, mandar requerimento para o delegado, mandar isso, fazer pedido disso aqui, situações que venham a sustentar nossa tese. Então vai criando. A imprensa, logo que sai o fato, saiu na polícia já condena. A imprensa é o papel da imprensa, não tem problema nenhum. Eu trabalho bem com isso, não tem. A imprensa está ali, quer condenar. Sempre sugiro para quem me pede, como imprensa, o que eu faço? Coloque o fato e não bota a tua opinião. Né? Mas se quem dá opinião também não é proibido. Fala, se acha que é culpado, diga, não tem problema nenhum. Mas aí vem vindo a imprensa, o inquérito policial, o delegado diz que é culpado, a imprensa diz que é culpado, o juiz que fica às vezes, que deveria ser imparcial, muitas vezes, dependendo do grau da pessoa, a formação do juiz, o grau daquela pessoa, já entende que é culpado também. O Ministério Público está no papel dele, ele acusa. Então está toda uma cadeia de acusação e tem quem na defesa? Só o advogado. Então, eu no papel do advogado, eu não vou pela imprensa, não vou pelo Ministério Público, não vou pelo delegado, eu vou por aquilo do análise técnica, aquilo que deve ser feito. Já tem todo um calhamaço de informações acusando. E qual é o meu papel? Eu vou fazer o meu trabalho de defesa. E aí buscar informações para contrapor tudo isso de forma estratégica. Veja assim que nós vamos mais tarde fazer uma mentoria também sobre o Tribunal do Júri, que nós vamos ter para colegas que gostam do Tribunal do Júri. O que a mentoria faz? Ela vai ajudar a se posicionar para o Tribunal do Júri, trabalhar bem, e nós buscar mais pessoas, porque os crimes contra a vida estão acontecendo. As relações entre as pessoas, principalmente nos casamentos, na vida, é tudo Nós vivemos uma sociedade adoecida. né? adoecida. Então, os crimes contra a vida vão acontecer. Então temos que se preparar para que as pessoas tenham um processo justo. Então eu convido vocês para deixar uma mensagem final, primeiro a doutora Bruna, depois o doutor Getúlio, e daí já vamos encerrando. Obrigado, gente, de coração mesmo, eu acho que fizemos uma boa conversa sobre os bastidores do Tribunal do Júri. Vamos fazer mais isso, mais vezes. Então, mais uma vez, queria agradecer. Eu me senti muito feliz aqui hoje, conversando. A gente demonstra, né, essa sintonia que nós temos e ela vai para os processos, né? Então, me sinto muito feliz e realizada desse episódio, desse podcast hoje. Uma mensagem que eu queria deixar é que entendam antes de julgar. É muito importante. Antes de julgar, tem que se preocupar que ninguém está livre. Uma hora pode ser alguém que a gente ama que vai precisar do advogado criminalista. E aí nós vamos ser o único escudo, a única defesa dessa pessoa contra toda essa acusação que o Dr. Juarez acabou de citar aqui. Então, reflitam sobre isso. Eu também gostaria de agradecer, né, a participação. Foi muito boa a conversa, né, proveitosa. E tem uma frase do Dr. Juarez, até estava comentando, o Dr. Juarez, ele fala que depois da vida, a liberdade talvez é o bem mais precioso que se possa ter, uma pessoa pode ter, né? Então é isso, o Tribunal do Júri ele não é só um julgamento comum, né? Tu tá ali para decidir sobre a liberdade de uma pessoa. Então essa reflexão eu gostaria de ter. Quem
quem gostou do assunto, né, quer se aprofundar, tem o livro do Dr. Juarez, então vai ser lançado ainda, né? Sim. Tem Então, um e-book já tem no um Tribunal Tem do o Júri. e-book também que nós podemos depois compartilhar. Quem comentar embaixo do nosso podcast aqui pode receber o e-book. Tem um livro, tem o e-book. E é importante também que as pessoas compartilhem, mandem para os amigos. Nós vamos disponibilizar isso no YouTube, lá no nosso canal do YouTube, vamos disponibilizar no Instagram, no Facebook. Vamos disseminar essas informações para que as pessoas convivam com nós, tenham essa cultura. E quem tiver dúvida, nem que seja curiosidades mesmo, pode mandar para nós que a gente pode responder lá, né? Com certeza. Gente, muito obrigado de coração. A vocês que nos assistem sempre, obrigado por acompanhar as nossas redes sociais lá no Instagram, no YouTube, no Facebook. Compartilhe os nossos assuntos. Envia para aquele teu amigo que tem curiosidade para saber mais do Tribunal do Júri. Quanto mais você enviar, mais informação nós vamos semear. E semear informação é semear cidadania. Grato pelo acompanhamento de todos, um grande abraço e um beijo no coração.